A gente segue justamente falando de economia, de reforma tributária, porque a aprovação repercutiu no mercado financeiro. Alan Gani, economista, chega agora com informações mais aprofundadas para a gente. Alan, boa noite a você. Sexta-feira foi positiva para a Bolsa, certo? Boa noite, Lívia. Boa noite a toda a nossa audiência. Foi positiva para a Bolsa, mesmo com a Bolsa lá fora, nos Estados Unidos, caindo, aqui subiu. Então, reagiu bem à reforma tributária. Não foi efeito de Bolsa lá fora, né? Caso contrário, teria caído também. Então, foi uma reação positiva do mercado financeiro em relação à aprovação da reforma. Agora, se esperava, por exemplo, que arcabouço fiscal e também as medidas, as mudanças na dinâmica do CARF fossem discutidas só em agosto, depois do recesso. O CARF, pelo menos na Câmara, já avançou hoje. Agora o novo arcabouço fiscal realmente ficou só para o comecinho de agosto. Lira disse hoje, inclusive, que queria muito que essas pautas fossem discutidas antes do recesso, para que de alguma forma isso influenciasse positivamente o Copom, que vai se reunir no começo de agosto e pode ter uma definição em relação à redução da taxa básica de juros. Seria interessante que essas propostas tivessem avançado antes do recesso, ou pelo menos hoje, ou não haverá muito prejuízo em relação a essa reunião do Copom? Olha, Lívia, em relação à reunião do Copom, não, porque o que significa ali que a taxa de juros ela vai reagir principalmente à inflação corrente e às expectativas inflacionárias. Também, né, os juros futuros acabam reagindo ao prêmio de risco, que está muito ligado ao gasto público. Então, essas reformas, então, falando aí do arcabouço fiscal ou mesmo da reforma tributária, não teria um efeito imediato na redução das expectativas inflacionárias ou mesmo na redução da inflação corrente. Basicamente, a decisão de agosto, ela meio que já está tomada. O mercado espera uma redução da taxa Selic, se discute se vai ser 0,25 ou 0,50, muito embora o Copom esteja dividido, mas eu não vejo que havia uma necessidade de uma aprovação do arcabouço fiscal antes. Poderia, sim, ficar para agosto. Agora, se fosse numa ordem de prioridades, aí eu acredito que seria mais razoável, primeiro, aprovar o arcabouço fiscal para depois aprovar a reforma tributária. Até para dar mais tempo de discussão da reforma tributária, ficaram várias dúvidas em relação a ela, e o arcabouço fiscal, aí sim, né, tem um efeito ali no prêmio de risco, nos juros futuros, que poderia interferir de maneira mais indireta, né, na decisão do Copom, mas mais indireta. Até o próprio Banco Central deixa isso muito claro, Lívia, na ata, que não existe uma relação mecânica imediata entre a aprovação do arcabouço fiscal e a decisão do Copom da taxa de juros básica da Selic. Pois bem, acabamos de conversar com o economista Alan Gani a respeito dos impactos, dos reflexos da aprovação da reforma tributária na Câmara no mercado financeiro. Alan, bem-vindo sempre. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, ótima sexta-feira.